o tempo está ficando mais curto, os dias estão ficando mais curtos, a gente não tem tempo pra nada, tá tudo muito corrido, você olha e já são 6 horas da tarde, aí o outro dia recomeça, parece que você não fez nada, e você fica naquela sensação de um vazio constante, muito fruto da sua procrastinação, da sua falta de foco e da sua falta de prioridade. O tempo está aí, ele é um dos poucos mistérios ali, ele beira o metafísico, ele é constante, ele é implacável, ele... O tempo é uma coisa fantástica, e se você otimizar e souber usar o seu da forma correta, você pode alçar grandes coisas na vida. Você pode fazer muita coisa só gerindo o seu tempo de uma maneira melhor e não desperdiçando, porque ele é um recurso bem valioso. Eu vou dar algumas dicas aqui, algumas eu anotei, outras eu tenho colocado em prática e tem me ajudado bastante. A primeira delas é: vença a batalha da manhã. O que é isso? Eu preciso treinar todos os dias, né? Então, muitas das vezes, eu sabia que eu tinha que treinar, que eu não ia adiar o treino, então eu deixava meu treino, minha academia fecha 11 horas, eu deixava meu treino para 10 horas da noite, para 9 horas, e o tempo que eu chegava do meu trabalho, eu podia ficar mexendo no celular, eu podia ver uns vídeos, eu podia perder tempo, e eu sabia que eu ia mesmo assim, só que eu ia tarde, eu voltava tarde, eu tinha que comer tarde, eu tinha que acordar, dormir e não descansar tão bem, e aí o ciclo ficava vicioso, eu não fazia nada direito, eu não produzia bem. Então, quando eu venci a batalha da manhã, eu coloquei o meu treino, que é uma atividade chave, eu coloquei logo às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã eu tenho que estar dentro da academia, porque eu sei que eu vou treinar, então eu já treino, eu já ganho às vezes 2, 3 horas em relação às outras pessoas que ainda ficam dormindo, eu ativo meu ciclo circadiano de uma maneira bem melhor, e eu venço a batalha da manhã, que é uma atividade grande, chave, importante, eu já faço ela pela manhã, já resolvo, e eu, além de acordar, meu dia mais disposto. Outra coisa que eu tento fazer também é pegar, às vezes, uma conversa difícil, uma atitude, alguma coisa que eu tenho que fazer, uma prospecção, alguma coisa assim, e fazer na parte da manhã, porque eu já começo o dia vencendo, eu me propus a fazer e fiz, e aquilo ali pode gerar atitudes positivas pelo resto do dia, até mesmo quando é uma conversa negativa. Às vezes nós aumentamos e criamos os problemas dentro de nós mesmos, então por que não? Você tem uma conversa difícil, marca pra fazer ela de manhã, porque às vezes você fica com aquilo ali o dia inteiro, moendo dentro da barriga, você fica pensando naquilo, você fica aumentando o seu problema, quando na verdade uma simples ligação, um simples WhatsApp, você vê que o negócio era bem menor, e se ele for maior, você tem mais tempo e atitude pra lidar com ele. Uma agenda ou um aplicativo para marcar. Eu gosto de papel e caneta. Eu marco, então, hoje eu tinha que ir no médico, hoje eu tinha que fazer 4 prospecções, eu tinha que fazer 2 vendas, eu tinha que resolver umas questões de um catálogo que eu tô fazendo. Então eu coloquei em tópicos e eu tinha que treinar, eu tinha que fazer um monte de coisa. E eu fui riscando esses tópicos, eu fiz quase tudo. Algumas coisas dependendo de mim, outros não, mas eu fiz a imensa maioria, 80% das coisas que eu me propus no dia. A sensação de no final do dia, inclusive gravar esse vídeo é uma das coisas que eu falei que eu ia fazer. E riscar essas coisas no final do dia é uma sensação muito prazerosa, é uma sensação de vitória. Fora que quando você anota, você coloca no papel, você deixa as coisas mais real. Então, anote, tenha uma agenda, marque seus compromissos numa agenda, não coloque só no celular não, anote no papel mesmo. Coloque alguns compromissos, algumas coisas, comece anotando 20, 30%, quando você vê, você está anotando metade das coisas que você faz, 80% e assim vai. É assim pra tudo. Então anota, porque aí você vai ter um senso de realização, você vai ter um senso de ter que fazer muito maior. O dizer não ao que não é prioridade. Vou dar um exemplo. O meu WhatsApp é uma ferramenta de trabalho, né? Então, às vezes eu tô online ali, eu tô falando com um cliente, eu tô fazendo uma apresentação, e uma pessoa quer falar comigo. Eu simplesmente ignoro a pessoa. E aí, quando eu posso, eu falo, cara, agora eu tô podendo falar. Porque é o meu trabalho. A minha prioridade naquele momento é eu trabalhar. A minha prioridade quando eu tô vendo um vídeo é ver um vídeo, que seja o vídeo mais idiota do mundo. Então, eu tenho prioridades bem definidas. Eu escolho treinar, a minha prioridade é o meu treino. Eu sei que eu posso abrir mão de outras coisas e eu vou ter que treinar naquele dia. A vida é isso, você escolhe o que você prioriza para o momento que você tá e você age de acordo com as consequências das suas escolhas. Então, prioriza as coisas. Se você vai trabalhar, você tem X coisas para fazer na empresa. Coloca um tempo para cada um e as faça. Enquanto isso, você muitas das vezes não atende um telefone, a não ser que seja urgente. Você não fica abrindo o Instagram, você não fica te conversando no bastidor. Você foi para resolver aquela coisa, resolva. Faça aquilo ali. Você vai sentir muito melhor a partir do momento que você simplesmente definiu uma prioridade, disse não às coisas que você não deveria fazer e focou no que você deveria. Planeje a sua semana e o seu dia. Planejar a semana, para muita gente, é muito complicado, né? As coisas aparecem, as coisas acontecem, e eu entendo. A não ser que seja, por exemplo, um treino, ou uma aula, ou alguma coisa que você tem que fazer, por exemplo, 2, 3 vezes na semana, mas compromissos de trabalho eles são mutáveis, né? Mas deixe, pelo menos no dia anterior, ou quando você acordar, como eu disse, liste tudo que você tem que fazer no dia anterior, organize as coisas dentro da sua mente. E eu vou dar uma dica bônus dentro disso também, que cabe a cada dia o seu próprio mal. Isso é bíblico, se eu não me engano, em Mateus. Se você tem um problema realmente muito difícil, como a doença de um filho, uma beira de uma falência, uma conta que você não consegue pagar, se você ficar aumentando ela dentro da sua cabeça, você não vai ter energia para fazer outras coisas, as outras coisas que são boas para você. Às vezes você não vai dar tempo nem de dar um beijo no seu namorado, porque você tá tão angustiado com aquilo ali, você tá tão ruminando aquilo ali, igual um boi, que fica complicado de você fazer realmente. Então, tire um dia, um tempo, de preferência perto do almoço ali, no comecinho da tarde, porque se for à noite, pode fazer você perder o sono, pode trazer coisas ruins pro seu sono, e 10 a 15 minutos, e pense realmente no problema, nas suas consequências, no como aquilo te afeta.
pense naquilo ali, deixa aquilo ali te irritar pelo tempo que for, deixa um tempo delimitado para isso, faça todo dia, para um problema que não tem solução, e aí você esquece aquilo ali e vai viver o seu dia. Porque muitas das pessoas que a gente vê aí nos servindo, sendo nossos garçons, costurando as coisas para nós, fazendo entrega de aplicativo, estão com um filho doente em casa, estão com nome para sujar, estão cheio de merda. Já pensou se essa pessoa deixasse toda essa aflição vencer ela? Ela, muito diferente, a sociedade provavelmente ruiria, né? Mas acontece que as pessoas não lidam com isso da maneira certa. Nem tô dizendo que isso é a melhor maneira, mas foi a maneira que eu encontrei. Se tem um problema que não tem solução, se eu ficar pensando e ruminando ele vai continuar sem solução. Então eu dou o espaço que ele precisa, eu não ignoro, porque ignorar os problemas não resolve nada, mas eu uso o meu tempo de uma maneira mais eficiente, mais produtiva. Talvez fazer um treino, talvez ler um livro, talvez você assistir um vídeo no Instagram para passar o tempo é mais produtivo para esse problema do que ficar pensando nele sem solução. Então, a partir do momento que você entende que o tempo ele é constante, ele é um mistério basicamente, eu costumo dizer que o tempo ele está numa linha muito tênue entre do que é real e medível e do que é quase metafísico, porque o tempo é o tempo desde que o mundo é mundo. E a melhor maneira que você pode aceitar é saber que todo mundo tem às vezes 24 horas, e isso não é mentira. Até aquela pessoa que pega 4 horas de transporte público, ela tem de fato às vezes 24 horas. O tempo dela pode ser uma consequência, como ela usa esse tempo, como ele é mal aproveitado, é uma consequência das escolhas dela. Mas é isso, gente. O tempo vai passar. E aí, se você não aprender a fazer uma melhor gestão do tempo, gerir o seu tempo de uma maneira melhor, focar nas coisas que são importantes, se dedicar, anotar, arriscar, falar assim, cara, eu não vou atender esse telefone, eu não vou mexer no celular, eu vou resolver isso aqui hoje. Durante o final da minha semana, eu preciso ter resolvido isso. E se você não fizer essas coisas, só deixar a vida te levar, a vida leva eu, você vai ver, chegar lá em julho, vai olhar aquelas metas todas que você fez em janeiro e vai falar, putz, evaporou. Porque você não metrificou, você não anotou, você não usou uma agenda, você não fez basicamente nada, você só deixou a vida te levar e a vida leva. Muitas das vezes ela não te leva para o lugar que você quer ir, mas o tempo ele é constante e ele talvez seja um dos maiores mistérios que nós podemos perceber no nosso dia a dia.